Meu nome é Karen e tenho 33 anos. Acho que o melhor é começar falando sobre minha família. Tenho meus pais, claro, e uma irmã mais nova, a Emma. Meus pais são bem tradicionais. Minha mãe trabalha meio período num consultório odontológico e meu pai está no mesmo escritório de contabilidade há mais de 20 anos. A Emma sempre foi o centro das atenções, provavelmente por ser a caçula, ou algo assim. Todo domingo a gente se reúne na casa dos meus pais para o jantar em família. Isso já virou tradição há anos e, para ser sincera, às vezes eu preferia ficar em casa vendo Netflix, mas você sabe como são essas obrigações familiares. Esse domingo começou como qualquer outro. Mamãe fez o assado de sempre. Papai reclamou do jogo de golfe. E a Emma passou metade do tempo no celular. Mas, de repente, ela desligou o telefone e abriu um sorriso enorme. Estava praticamente pulando na cadeira, bem típico dela quando tem alguma novidade. Gente, preciso contar uma coisa pra vocês, ela disse, com aquele jeitinho de quem quer criar suspense. Então levantou a mão esquerda e lá estava um anel brilhante no dedo. Não é enorme, mas é lindo, disse ela. Meu Deus, Emma! Mamãe quase gritou, levantando tão rápido da cadeira que quase derrubou a taça de vinho. Quando isso aconteceu? Ontem à noite, respondeu Emma, ainda sorrindo. Fomos naquele restaurante novo no centro e ele me pediu em casamento bem ali, na mesa. Foi tão romântico. Fiquei realmente feliz por ela. Emma namorava o Mark há uns 2 anos e ele sempre me pareceu um cara decente. Um pouco sem graça, talvez, mas tratava ela bem e no fim das contas, isso é o que importa, né? Parabéns, hein? Falei, me aproximando para dar um abraço. Tô muito feliz por você. E olha, espero que você me deixe ser sua dama de honra. O rosto da Emma travou por um segundo, e ela pareceu meio desconfortável. Ela olhou para os nossos pais, depois para mim de novo. Ah, então, eu ainda não pensei muito nisso, respondeu, mexendo no guardanapo. Quer dizer, a gente ficou noivo ontem à noite. Tem muita coisa para resolver primeiro, tipo orçamento, lugar, essas coisas. Depois daquele jantar, decidi esperar. Achei que logo ela ou meus pais falariam sobre os preparativos do casamento. Talvez até me pedissem ajuda para organizar a festa. Fiquei esperando ligações, mensagens, qualquer coisa sobre escolha de vestido, visita a lugares, degustação de bolo, qualquer assunto relacionado. Mas as semanas viraram meses. E nada. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Nenhum convite para ver o lugar, ajudar com os planos, nenhuma conversa qualquer sobre o casamento. Os jantares de domingo continuaram, tudo igual, mas ninguém falava no assunto. Quando alguém tocava no tema, era só Emma dizendo algo rápido, tipo, ainda estamos vendo o local, ou algo assim. Aí, numa terça-feira à tarde, meu celular tocou. Era minha avó. Oi, vó, atendi, surpresa. Ela só costuma ligar em aniversários ou datas comemorativas. Karen, querida, como você está? Perguntou minha avó, com uma voz carregada de preocupação. Estou bem, respondi, confusa. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Bem, eu só queria saber como anda a sua saúde. Seus pais me disseram que você estava muito doente, por isso, não pôde ir ao casamento. Meu estômago virou instantaneamente. Que casamento, vó? Do outro lado da linha, veio um silêncio desconfortável por alguns segundos. Como assim, que casamento? O casamento da Emma, é claro. Foi no último fim de semana. Foi como levar um soco no estômago. Vó, eu não fui convidada para o casamento da Emma. Não recebi ligação, mensagem, nada. A mamãe, o papai e a Emma não falaram absolutamente nada sobre o casamento nos últimos meses. Minha avó ficou em silêncio novamente. Meu Deus, Karen, eu não entendo. Isso não faz o menor sentido. Quando desliguei o telefone, fiquei sentada dentro do carro, parada no estacionamento do meu trabalho, completamente atordoada. Peguei o celular e abri o Instagram. Quase nunca entro lá, mas naquele momento, eu precisava ver com meus próprios olhos. Digitei o nome da Emma. O perfil dela apareceu de imediato.
A primeira coisa que vi foram dezenas de fotos do que era claramente um casamento. Emma com um vestido branco deslumbrante, Mark de smoking, os dois sorrindo, cercados por pessoas conhecidas. Fui passando imagem após imagem, sentindo o coração afundar mais a cada clique. Lá estava minha mãe chorando de emoção. Meu pai conduzindo a Emma até o altar. Todos os convidados reunidos, posando para fotos. Emma cortando um bolo enorme. Gente dançando, brindando, rindo. Na legenda da última foto, Emma havia escrito: Senhor e Senhora Anderson prontos para a lua de mel. Obrigada a todos que tornaram nosso dia tão especial e perfeito. Continuei rolando. E foi aí que a dor virou enjoo. Vi os vizinhos da rua dos meus pais. Os amigos de golfe do meu pai, os colegas do escritório de contabilidade, as amigas da minha mãe do clube do livro, parentes distantes que eu não via há anos até primos de outros estados. Minha avó da Califórnia. Pessoas com quem nossa família mal falava. Estavam todos lá. Menos eu. O pior é que não foi um casamento íntimo, pequeno, com espaço limitado. Não. Foi uma festa enorme, com mais de 100 convidados. Praticamente todo mundo tinha sido chamado, menos eu. Não lembro direito da direção até a casa dos meus pais. Só lembro da raiva, da adrenalina, das imagens daquele casamento passando em looping na minha cabeça. Minhas mãos tremiam quando estacionei na garagem. Nem bati. Entrei direto pela porta da frente, como sempre fiz a vida inteira. Karen, minha mãe chamou da cozinha, surpresa. O que você está fazendo aqui? Hoje não é domingo. Apareceu na porta secando as mãos num pano de prato. No instante em que viu meu rosto, a expressão dela mudou. Ela sabia. Sabia que eu tinha descoberto. Por que eu não fui convidada para o casamento da Emma? Perguntei, indo direto ao ponto. O rosto dela empalideceu. Ela olhou em volta como se esperasse que meu pai aparecesse do nada e a salvasse da situação. Karen, me deixa explicar. Pai, chamei, já elevando a voz. Entra aqui, disse meu pai, surgindo da sala com cara de poucos amigos. Que gritaria é essa? Me diz por que eu não fui convidada para o casamento da Emma, falei direto. Papai e mamãe trocaram olhares. Aqueles olhares silenciosos que casais usam quando tentam se comunicar sem palavras. Olha, Karen, mamãe começou com a voz mansa, você sabe que não gosta de festas grandes, multidões, essas coisas. A gente achou que você não iria querer ir, de qualquer forma. Eu a encarei, incrédula. Você tá falando sério? Você decidiu por mim que eu não ia querer ir ao casamento da minha própria irmã? Bom, você nunca demonstrou interesse quando o assunto surgia, papai rebateu. Que assunto? Retruquei. Vocês nunca falaram nada sobre esse casamento. Meses e meses se passaram e ninguém me disse uma palavra. Eu fiquei esperando alguém tocar no assunto, mas vocês agiram como se não estivesse acontecendo. Mamãe afundou na cadeira da cozinha, visivelmente desconfortável. Karen, você tem que entender. Não, eu não tenho que entender nada. Só quero ouvir a verdade. Papai cruzou os braços e suspirou fundo. Tá bom. Quer a verdade? A Emma está com a vida organizada. É bem-sucedida. Vai se casar com um advogado. Tem uma carreira promissora. E, se você estivesse lá, o que ia dizer? Ia ficar parada, se sentindo deslocada. Com pena de si mesma. Fiquei em choque. Desculpa. Não queríamos ver você sozinha, sentindo-se mal por não ser casada, por não ter ninguém, murmurou mamãe, quase num sussurro. Mas vocês convidaram a Sarah, retruquei, lembrando da nossa prima que tem 5 anos a mais que eu e também é solteira. Mamãe abaixou os olhos para as próprias mãos, sem resposta. Silêncio. Sabe qual é o problema real aqui? Continuei, sentindo a raiva borbulhar. Vocês estão tão acostumados com o fato de que eu nunca peço nada, que simplesmente esqueceram que eu existo. Esqueceram dos meus sentimentos. Isso não é justo, disse papai, irritado. Não é? Quando foi a última vez que algum de vocês me perguntou como eu estava? Quando foi a última vez que me incluíram em algo importante?
Eu sou a filha de vocês e mesmo assim me tratam como uma parente distante, que vocês mal toleram. A sala ficou em silêncio. Mamãe ainda olhava para o pano de prato nas mãos. Papai encarava a parede. Pois bem, falei, agora tomada por uma estranha calma. Acho que agora vocês sabem que não devem esperar um convite para o meu casamento. Mamãe levantou os olhos e forçou um sorriso. Ah, Karen, querida. Papai deu uma risada debochada. Vamos ser realistas. Você provavelmente nunca vai se casar. Eu não respondi. Qual seria o ponto? Eles claramente não tinham a menor ideia do que se passava na minha vida e, naquele momento, eu também não sentia vontade de explicar. Ok, foi tudo o que eu disse. Me virei e saí pela porta da frente. Durante o caminho de volta para o meu apartamento, só conseguia pensar no quanto eles estavam errados. Errados sobre mim. Sobre minha vida. E, principalmente, sobre o quanto se importam. Há um ano, fui promovida a vice-diretora na empresa onde trabalho. Foi um grande momento para mim. Eu fiquei animada, orgulhosa, queria dividir isso com minha família. Mas toda vez que eu tentava falar, a Emma me interrompia com alguma história sobre o trabalho dela, o namorado, ou qualquer drama pessoal do momento. Com o tempo, parei de tentar. E, há 8 meses, comprei meu próprio apartamento. Fica em um dos bairros mais bonitos da cidade, e eu tenho muito orgulho do meu apartamento. Mas, mais uma vez, quando tentei contar isso à minha família, a conversa foi logo tomada pelas últimas novidades da Emma. E tem uma coisa ainda mais importante que eles não sabem. Estou namorando alguém há alguns anos. O nome dele é David. A gente se conheceu na faculdade e ele fazia um programa paralelo ao meu, e fomos amigos por muito tempo. Eu nem imaginava que a família dele tinha dinheiro ou qualquer coisa assim. Depois da faculdade, perdemos o contato por um tempo. Até que, 7 anos atrás, quando comecei a trabalhar na empresa onde estou hoje, tive uma surpresa. David já trabalhava lá, em uma posição de destaque. Foi só depois que descobri que o pai dele é, na verdade, o dono da empresa. Voltamos a nos aproximar, a amizade reacendeu, começamos a namorar, e, há cerca de 6 meses, ele me pediu em casamento. Estamos noivos há 6 meses, e ninguém da minha família sequer percebeu o anel no meu dedo. Ninguém nunca perguntou por que, de repente, comecei a usar uma aliança na mão esquerda. Eles estão tão envolvidos no mundo da Emma que não enxergam mais nada ao redor. David e eu decidimos manter nosso relacionamento em sigilo. A família dele é bastante conhecida na cidade, sempre aparece em colunas sociais e notícias locais por algum motivo, mas, ao mesmo tempo, são extremamente reservados. Não têm redes sociais e detestam fofocas sobre a vida pessoal. Não venho de uma família rica, é claro, mas admiro a forma como eles lidam com isso. E, sinceramente, eu também nunca quis que meu relacionamento virasse assunto. Então, guardei tudo para mim. De qualquer forma, quase nunca posto nas redes, e definitivamente não compartilho coisas íntimas. Na verdade, tentei contar à minha família sobre o David várias vezes ao longo dos anos. Mas sempre que eu tocava no assunto, a Emma interrompia com alguma história sobre ela. Depois de um tempo, eu simplesmente parei de tentar. Meus pais também nunca perguntaram o que eu estava tentando dizer. Eles deixaram a Emma dominar todas as conversas, e se esqueceram completamente de mim. Depois daquele confronto com meus pais, voltei para casa e tive uma conversa longa com o David sobre tudo o que tinha acontecido. Então, o que você quer fazer? Ele perguntou, depois que contei toda a história. Quero riscar eles da lista de convidados, respondi sem pensar 2 vezes. David assentiu. Acho mais do que justo. Depois do que fizeram com você, não merecem estar lá. Já estávamos planejando algo pequeno mesmo. Um casamento intimista, com no máximo 30 convidados, só as pessoas mais próximas. Os pais do David estavam pagando tudo, o que foi incrivelmente generoso da parte deles. A mãe e a irmã dele estavam cuidando da maior parte dos preparativos, o que tirou um peso enorme das minhas costas. No dia seguinte, liguei para minha avó, minha tia e meus 2 primos do lado materno. Eram os únicos da família que eu realmente queria presentes no casamento. Enviei convites formais para eles 2 meses antes da data. Karen, isso é tão emocionante, disse minha tia quando recebeu o convite.
Eu nem sabia que você estava namorando sério. Já tem um tempo, respondi. A gente só prefere manter tudo mais reservado. Bom, fico muito feliz por você, querida. Pelas fotos, o lugar é lindo. E era mesmo. Escolhemos uma mansão antiga e charmosa para a cerimônia. A família do David tinha conexões com os proprietários, e o lugar era simplesmente perfeito. A mãe e a irmã dele se dedicaram ao máximo com a decoração e o resultado ficou deslumbrante. Eles penduraram luzes e guirlandas em todas as árvores do jardim, montaram um arco de casamento deslumbrante com lanternas e até fizeram os garçons usarem trajes vintage combinando com a época em que a mansão foi construída. Parecia cena de filme. Tudo estava indo perfeitamente bem, até cerca de um mês antes do casamento. Foi quando meu telefone tocou, era minha mãe. Quase não atendi, mas achei melhor resolver logo. Karen, ela gritou antes mesmo que eu pudesse dizer alô. Seu pai e eu estamos em choque. Como você pôde não convidar seus próprios pais para o seu casamento? Descobrimos por acaso, quando vimos o convite na casa da sua avó. Permaneci calma. Eu te avisei para não esperar um convite para o meu casamento. Você estava lá quando eu disse isso. Você não pode estar falando sério, Karen. Nós somos seus pais. E a Emma é sua irmã. Isso não a impediu de me excluir do casamento dela. Karen, por favor. A gente pode resolver isso. Cometemos um erro com o casamento da Emma, mas... Desliguei na cara dela. Mais ou menos uma hora depois, a Emma me ligou. Karen, que diabos foi isso? Foi a primeira coisa que disse. Por que você não me convidou para o seu casamento? Uma irmã normal não faria isso. Nem me dei ao trabalho de responder. Simplesmente desliguei na mesma hora. Alguns dias depois, minha prima me contou qual foi a reação da minha família. Ela comentou casualmente sobre o meu casamento íntimo, com cerca de 30 convidados, e a Emma começou a reclamar. Esse casamento barato e patético, no quintal de alguém, que vergonha. Meu casamento teve 150 pessoas. O da Karen só teve 30. Aposto que não conseguiram pagar nada melhor. Quando ouvi isso, me senti ainda mais certa da minha decisão de deixá-los de fora. Eles não tinham a menor ideia do tipo de casamento que estávamos fazendo. E, sinceramente, eu não me importava se eles nunca entendessem. O dia do casamento chegou e foi absolutamente perfeito. O clima estava lindo, a mansão estava impecável com cada detalhe da decoração, e o melhor, todas as pessoas presentes estavam lá porque realmente queriam estar. Minha avó chorou de emoção durante a cerimônia. Minha tia fez um brinde doce e cheio de carinho durante o jantar. Meus primos me ajudaram com o vestido, tiraram dezenas de fotos e riram comigo o tempo todo. Eu não postei nenhuma foto nas redes sociais, nunca foi meu estilo, mas minha prima postou algumas no Instagram dela. Ela sempre gostou dessas coisas, e eu não me importei de ela compartilhar um pouco da comemoração. Foi aí que tudo explodiu. Poucos dias depois do casamento, meu celular não parava de tocar. Ligações, mensagens uma atrás da outra da minha mãe, do meu pai, da Emma. Ignorei quase tudo, mas as notificações continuavam aparecendo na tela de bloqueio. Por que você não nos contou que seu noivo era rico? Da Emma. Você envergonhou a gente na frente da cidade inteira. Da minha mãe. Ligue para nós imediatamente. Do meu pai. Curiosa, entrei no Instagram da minha prima para ver o que eles estavam vendo. Ela tinha postado várias fotos do casamento, inclusive algumas de David com os pais dele. Qualquer pessoa da nossa cidade reconheceria o pai do David na hora. Como eu já disse, ele vive aparecendo no noticiário local. Ele é amigo do prefeito. Faz parte do conselho da universidade. Administra várias empresas de sucesso e uma fundação de caridade. Basicamente, ele é um dos empresários mais influentes da região. Foi aí que minha família finalmente descobriu com quem eu havia me casado e simplesmente surtaram. Minha mãe foi a pior. Começou a postar no Facebook dizendo que eu havia traído a família por não tê-los convidado para o casamento. Escrevia textos longos, dramáticos, sobre como uma filha de verdade jamais faria aquilo com os pais. Chegou a dizer que meu pai estava arrasado porque sempre sonhou em me levar até o altar. Todo dia era um post novo.
Me chamou de ingrata, cruel, egoísta, praticamente todos os adjetivos negativos possíveis. Foi constrangedor, mas preferi ignorar e esperar que a tempestade passasse. Só que o pai do David se cansou daquilo. Karen, David me disse uma noite, meu pai quer ligar para os seus pais. Ele viu o que estão postando sobre você e sobre nossa família nas redes sociais, e disse que não vai mais tolerar isso. Fiquei nervosa. O pai do David não é o tipo de pessoa com quem se discute. Ele pegou o telefone naquela mesma noite e ligou para os meus pais. Não sei exatamente o que ele disse, mas o David me contou o essencial. Ele disse que meus pais estavam nos envergonhando, a mim e a família dele, com aquelas postagens. Que, se continuassem, ele revelaria para toda a cidade o que realmente aconteceu, como eles me excluíram do casamento da Emma e depois mentiram sobre isso. Disse ainda que tinha contatos na imprensa, em jornais e na TV, e que se certificaria de que todos do clube de golfe do meu pai e da igreja da minha mãe soubessem a verdade. Depois dessa ligação, as postagens pararam imediatamente. Meus pais e a Emma também pararam de me ligar e mandar mensagens. Finalmente, silêncio. A vida ficou tranquila por uns 6 meses após o casamento. David e eu estávamos felizes, e eu ainda trabalhava na empresa dele. Me acostumei com a paz de não precisar lidar com o drama da minha família. Até que um dia, o RH me chamou na sala. Karen, disse o diretor, ontem recebemos um currículo. A candidata te citou como referência. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Quando abri, vi o nome da Emma no topo. Meu estômago virou na hora. Ela tinha escrito que eu poderia dar uma recomendação forte sobre sua ética de trabalho e caráter. O diretor continuou, olhei o currículo dela por alguns segundos e fechei a pasta. Por favor, trate a candidatura dela como qualquer outra. Não darei nenhuma recomendação especial. Uma semana depois, o RH me ligou de novo. Emma não havia sido selecionada para a entrevista. Suas qualificações simplesmente não estavam no nível dos outros candidatos. Não fiquei surpresa. Emma sempre se preocupou mais em se divertir do que em desenvolver habilidades reais. 2 dias depois, meu telefone tocou. Era minha mãe. Karen, como você pôde fazer isso com sua irmã? Ela disparou, sem nem dizer um oi. A Emma se candidatou a um emprego na sua empresa, e você sabotou as chances dela. Eu não sabotei nada. Pedi ao RH que analisasse a inscrição dela como qualquer outra e ela simplesmente não foi selecionada. Você devia tê-la ajudado. Minha mãe retrucou. Ela é sua irmã. A mesma irmã que não me convidou para o próprio casamento, lembra? Respondi. E você é a mãe que disse que eu provavelmente nunca me casaria. Houve um silêncio do outro lado da linha. Por alguns segundos, nada. Karen, isso tudo é passado. A Emma precisa desse emprego. Então ela devia ter se candidatado em outro lugar. E desliguei. 3 dias depois, Emma apareceu de surpresa no meu apartamento. Abri a porta e ela passou direto por mim, como se ainda tivesse esse direito, e foi se sentar na minha sala. Precisamos conversar, ela disse. Você não pode estar falando sério, Karen. Você tem que me ajudar a conseguir esse emprego. Eu não tenho que fazer nada por você. Tem, sim. Você é minha irmã. Família ajuda família. Quase ri. Família ajuda família? Onde estava essa filosofia quando você estava planejando o seu casamento? Isso foi diferente. Não, não foi. Você, mamãe e papai deixaram bem claro que eu não faço parte dessa família. Então não venha aqui agora pedindo favores. O rosto da Emma ficou vermelho. Sabe de uma coisa? Você sempre teve inveja de mim. Essa é só a sua maneira de se vingar. Eu não tenho inveja de você, Emma. Eu só não quero mais ter nada a ver com você. Ela saiu furiosa, batendo a porta com tanta força que meu vizinho chegou a abrir a dele para ver o que estava acontecendo. Depois disso, passaram-se mais 6 meses tranquilos. David e eu estávamos nos adaptando à rotina, e eu finalmente começava a me sentir feliz de novo. Então, descobri que estava grávida. Ficamos radiantes. Os pais de David estavam emocionados por se tornarem avós. A única pessoa do meu lado da família para quem contei foi minha avó, ela sempre foi boa comigo.
mas eu devia ter previsto que ela contaria aos meus pais. Algumas semanas depois, chegou um pacote no meu apartamento. Dentro, havia um par de sapatinhos de bebê tricotados à mão, e uma foto da minha mãe sentada na cadeira, tricotando. Sem bilhete, sem palavras. Mas a mensagem era clara, um tipo de oferta de paz. Fiquei olhando para a foto por muito tempo. Parte de mim queria acreditar que, talvez, meus pais tivessem finalmente percebido o quanto erraram. Talvez estivessem tentando consertar as coisas. Mas então me lembrei. Lembrei de como riram quando eu disse que eles não seriam convidados para o meu casamento. Lembrei do meu pai dizendo que eu provavelmente nunca me casaria. Lembrei dos meses em que fui ignorada enquanto eles planejavam o casamento da Emma pelas minhas costas. Naquela noite, mostrei a David as botinhas e a foto. O que você acha que eu devo fazer? Perguntei. Isso é com você, ele respondeu. Você quer eles na vida do nosso filho? Eu não sei. Parte de mim sente falta de ter uma família, sabe? Suspirei. Mas aí penso em como me trataram e fico com raiva de novo. Seja lá o que você decidir, eu te apoio, ele disse, calmo. Guardei as botinhas em uma gaveta e tentei não pensar mais no assunto. Mas aí, na semana passada, estava navegando pelo Facebook quando vi uma publicação da minha mãe. Ela havia escrito sobre como estava feliz e animada por suas 2 filhas estarem esperando bebês. Aparentemente, a Emma também estava grávida. E, pela primeira vez em mais de um ano, minha mãe escreveu algo positivo sobre mim. Ela não mencionou nossa briga, nem tocou no drama do casamento. Apenas falou sobre estar empolgada por se tornar avó de 2 bebês. Li aquela publicação umas 10 vezes, tentando entender o que realmente significava. Seria essa a maneira dela pedir desculpas? Será que agora ela estava pronta para me tratar como uma filha de verdade? Ou era só empolgação passageira por causa do bebê e assim que a novidade passasse, ela voltaria a me ignorar? A verdade é que eu não sei o que fazer. A família do David tem sido maravilhosa. Eles me acolheram de braços abertos, me trataram como se eu sempre tivesse pertencido ali. E eu me senti parte, de verdade. Mas, por mais incríveis que sejam, eles não podem substituir a família com a qual cresci. Volta e meia me pego pensando naquela foto da minha mãe tricotando os sapatinhos. Ela parecia tão serena, tão feliz. Parecia genuinamente animada por se tornar avó. Talvez as pessoas possam mudar. Talvez ela realmente queira consertar o que houve entre nós. Mas aí me lembro das fotos do casamento da Emma, e de como meus pais disseram a todos que eu estava doente demais para comparecer quando, na verdade, só não queriam que eu estivesse lá. Lembro de como eles riram quando falei sobre o meu próprio casamento. Lembro de como ignoraram meu anel de noivado, nunca perguntaram sobre meu trabalho, nem demonstraram o mínimo interesse pela minha vida, até descobrirem com quem eu havia me casado. E aí eu me pergunto, dá mesmo para perdoar tudo isso? Deveria? Sinceramente, eu não sei. Meu marido diz que a decisão é minha e que vai me apoiar, seja qual for a escolha. Minha avó acha que eu deveria dar outra chance a eles. Já minha tia acredita que eles não merecem nenhuma. O que eu sei é que eu não sou mais a mesma pessoa de 1 ano e meio atrás. Eu não vou mais implorar pela atenção deles. Não vou mais me esforçar para provar que mereço fazer parte da minha própria família. Se eles quiserem um relacionamento comigo e com o meu filho, vão ter que conquistar isso. Mostrar que merecem. Então, acho que o tempo vai dizer. Talvez tenham aprendido alguma coisa com tudo isso. Talvez agora entendam, de verdade, que ações têm consequências. Ou talvez tudo isso seja só mais um jogo, e assim que conseguirem o que querem, voltem a me tratar como se eu nunca... Meu nome é Emma e, aos 34 anos, tenho o que a maioria das pessoas chamaria de uma vida de sucesso. Sou diretora financeira da Westbrook Industries, um trabalho que paga bem o suficiente para que eu não precise verificar minha conta bancária antes de fazer uma compra. Já faz anos que isso não é um problema. Tenho 2 apartamentos, um lugar bacana no centro da cidade, onde moro atualmente, e minha primeira propriedade nos subúrbios, que comprei quando comecei a ganhar bem. Se você perguntasse a qualquer pessoa que me conhece para descrever minha vida em uma palavra, provavelmente diriam estável e estariam certos.
exceto por um furacão constante na minha existência tranquila, minha irmã mais nova, Lily. Lily sempre foi a rebelde da família. Enquanto eu estudava finanças e fazia estágios não remunerados, ela era pega saindo escondida para ir a festas. Quando consegui minha primeira promoção, ela me ligou de uma delegacia depois de ser multada por nadar nua na praia com as amigas. No ano passado, quando fechei um negócio importante no trabalho, Lily decidiu virar influenciadora e estourou o cartão de crédito dos nossos pais, comprando equipamentos de câmera que agora estão juntando poeira na garagem dela. Eu não namoro ninguém seriamente há 3 anos, desde que peguei meu ex na cama com a colega de trabalho dele. Aquela traição deixou marcas, e desde então, tenho focado na carreira. Lily, por outro lado, está com o namorado da faculdade, Jake. Há anos, eles finalmente vão se casar em 2 semanas, e os preparativos do casamento têm sido exaustivos. Mal a vejo ultimamente, exceto quando ela precisa de dinheiro para alguma coisa absurda. Eu estava no escritório revisando relatórios trimestrais quando meu celular vibrou com uma mensagem da Lily. Jantar em família hoje à noite na casa da mamãe e do papai. Estejam lá às 19 horas. Coisas importantes do casamento para discutir. Suspirei, já sabendo exatamente o que coisas importantes do casamento queria dizer era código para a Emma precisa pagar por algo caro. Eu já tinha dado a ela $25.000 para o casamento. Era para cobrir tudo, mas, de algum jeito, sempre surgia mais alguma coisa. No mês passado foi um carro antigo para ela sair da cerimônia. Antes disso, uma fonte de champanhe que precisava de seguro especial. Eu estarei lá, respondi, já mentalmente preparando meu discurso de não. O casamento seria em apenas 2 semanas. Do que mais eles poderiam precisar? Quando cheguei na casa em estilo colonial dos meus pais naquela noite, senti imediatamente que algo estava errado. Mamãe, papai, Lily e Jake estavam na sala de estar, amontoados, conversando em voz baixa. O ambiente ficou em silêncio assim que entrei. Oi, pessoal, disse eu, pendurando o casaco no armário do corredor. Papai apenas assentiu com a cabeça, enquanto Lily e Jake trocaram um olhar que fez meu estômago revirar. Eu conheço minha irmã melhor do que ninguém e aquele olhar significava problema. Então, qual é a tal coisa importante do casamento? Perguntei, sentando em frente a eles. Vamos falar sobre isso durante o jantar, disse mamãe, conduzindo todos para a sala de jantar. O jantar estava estranhamente tenso. Papai falou sobre seu jogo de golfe, enquanto mamãe mantinha as taças de vinho sempre cheias. Lily e Jake mal tocaram na comida, ainda trocando aqueles olhares cúmplices. Finalmente, quando mamãe trouxe a sobremesa, Lily pigarreou. Emma, precisamos ter uma conversa séria. Me preparei por dentro. Deixa eu adivinhar, vocês querem soltar pombas na cerimônia? Ou talvez contratar um avião com mensagem no céu? Não, nada disso, disse Lily, com uma expressão estranhamente séria. É sobre o seu presente de casamento pra gente. Levantei uma sobrancelha. Meu presente de casamento? Achei que os $25.000 que já te dei fossem esse presente. Bem, disse Lily, olhando primeiro para o Jake, depois para os nossos pais. Antes de finalmente se virar para mim, todos nós conversamos, e achamos que tem algo específico que você deveria nos dar. Esperei, garfo suspenso no ar. Seu apartamento, ela disse, por fim, aquele nos subúrbios, onde o Jake e eu moramos. Quase engasguei com o vinho. Como é que é? A gente ama aquele lugar. Jake entrou na conversa, como se isso explicasse tudo. Moramos lá há 3 anos. Já é o nosso lar. Seria o presente de casamento perfeito. A gente já até planejou as reformas e escolheu os móveis novos, completou Lily com naturalidade. Por um segundo, achei que era uma piada, mas as expressões sérias nos rostos deles me disseram o contrário. Eles realmente achavam que eu deveria dar o meu apartamento, um imóvel que vale centenas de milhares de dólares, como presente de casamento. Você só pode estar brincando, falei, colocando o copo sobre a mesa. Já te dei $25.000 para esse casamento, sem contar que vocês moram no meu apartamento há 3 anos, e eu nem cobro aluguel, nem conta de luz, nem nada. O rosto da Lily ficou vermelho, visivelmente irritada. A gente pensou que você ficaria feliz em ajudar a gente a começar a vida de casados, doando o apartamento. Doando minha propriedade, pela qual trabalhei duro. Eu podia sentir a pressão subindo, o sangue fervendo. Você tem ideia de quantas horas eu trabalhei para conseguir pagar aqueles imóveis?
Quantos anos eu levei para quitar aquelas hipotecas? Emma, a voz da mamãe me cortou. Suave, mas firme. Não seja tão gananciosa. Você é bem-sucedida. Já tem outro apartamento. Sua irmã vai se casar. Seria um gesto lindo da sua parte. Olhei para ela, incrédula. Gananciosa? Eu venho sustentando a Lily há anos. Paguei o carro dela, as últimas férias. E agora? Esse casamento luxuoso. E eu sou a gananciosa? Como você ousa? Comecei a dizer. Mas Lily já estava de pé, gritando. Você acha que é perfeita, né? Com esse seu emprego chique e seus 2 apartamentos. Fiquei paralisada, atordoada com a explosão repentina. Você é egoísta, Emma. Tudo que você faz é pensar em si mesma, ela continuou, cuspindo as palavras. Olha pra você, 34, quase 35 anos, sozinha, envelhecendo a cada minuto, sem marido, sem filhos, sem nada. Em alguns anos, ninguém mais vai olhar pra você como uma mulher. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Olhei para os meus pais, esperando que alguém interviesse, que dissessem que ela tinha ido longe demais, mas eles apenas ficaram sentados, em silêncio, concordando. Sua irmã tem razão, Emma, disse mamãe, num tom calmo, como se estivesse dizendo que a chuva ia cair. A Lily encontrou o amor, ela está construindo uma vida com o Jake, você deveria apoiá-la. Afinal, não é como se você tivesse uma vida pessoal na qual investir. A sala começou a girar. Minha própria família, as pessoas que supostamente me amam incondicionalmente, estavam me atacando, por não doar a minha casa. Pior ainda, estavam usando o fato de eu ser solteira como uma arma contra mim. Eu não acredito no que estou ouvindo, falei, quase num sussurro. Eu trabalhei duro por tudo que conquistei. A Lily mora no meu apartamento de graça há 3 anos. Eu dei $25.000 para esse casamento. E é assim que vocês me agradecem? Exigindo mais? Me insultando? Peguei minha bolsa e me levantei. Eu não vou te dar meu apartamento. Nem agora. Nem nunca. Emma, senta aqui. Papai ordenou. Mas eu já estava indo em direção à porta. Você vai se arrepender disso, gritou Lily atrás de mim. Vai acabar sozinha, com nada além do seu dinheiro e dos seus preciosos apartamentos. Bati a porta com força atrás de mim e praticamente corri até o carro. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Assim que entrei, deixei escapar um soluço que estava segurando desde a mesa de jantar. Como eles puderam fazer isso comigo? Como puderam me tratar como se eu não fosse mais do que um caixa eletrônico, com um imóvel para doar? Dirigi sem rumo por um tempo, sem a menor condição de ir direto para casa. Acabei parando no estacionamento de uma cafeteria. Entrei, eu precisava respirar, me acalmar antes de encarar qualquer coisa. Um café preto grande, por favor, pedi ao barista, minha voz ainda instável. Sentei num cantinho, tentando recuperar o controle. Foi quando meu celular começou a vibrar sem parar, chamadas da minha mãe, do meu pai, da Lily. Coloquei no silencioso e deixei virado com a tela para baixo em cima da mesa, mas as mensagens começaram a chegar logo depois. Mamãe, Emma, por favor, volte. Vamos conversar racionalmente. Papai, seu comportamento foi inaceitável. Ligue para nós imediatamente. Lily, você sempre teve ciúmes de mim. Seu relógio biológico tá correndo. Tic-tac. Lily, de novo, não é à toa que você continua solteira. Quem iria querer alguém tão frio e egoísta? Lily, você parece ter mais de 34. Essas rugas não vão sumir sozinhas. Desliguei o telefone. Desliguei tudo. A crueldade daquilo tudo era demais. Essas eram as pessoas que deveriam me amar, me apoiar. Em vez disso, estavam me tratando como um obstáculo, um empecilho para os planos deles, planos que envolviam tomar o que era meu. Enquanto tomava o café, tomei uma decisão. Amanhã, depois do trabalho, eu iria até o apartamento no subúrbio e avisaria a Lily e o Jake que precisavam se mudar. Eu já tinha sido generosa demais, deixando eles morarem na minha casa. E foi assim que me pagaram, pois agora acabou. Eles tinham 2 semanas até o casamento, tempo mais do que suficiente para encontrar outro lugar. No dia seguinte, no trabalho, mal consegui me concentrar. A conversa do jantar ficava se repetindo na minha cabeça. A cada vez, eu sentia uma nova onda de raiva e tristeza. Quando deu 17 horas, eu estava pronta. Dirigi até o apartamento ensaiando mentalmente o que iria dizer. Eu não ia gritar, não ia chorar. Só ia informar que eles tinham 30 dias para desocupar o imóvel,
Generosidade até demais, considerando que legalmente eu poderia exigir a saída imediata. Quando cheguei, percebi que o carro do Jake não estava no estacionamento. Melhor assim, seria mais fácil falar com a Lily sozinha. Caminhei até a porta e bati firme. Nenhuma resposta. Bati novamente, mais forte dessa vez. Ainda nada. Mas havia movimento lá dentro, eu podia ouvir. Lily, abre, eu sei que você está aí, chamei, tocando a campainha repetidamente. Depois de vários minutos naquela situação, tentei usar minha chave. Não funcionou, confusa, tentei de novo, forçando um pouco na fechadura. Foi então que percebi. Eles tinham trocado as fechaduras do meu apartamento. A audácia disso era de tirar o fôlego. Com as mãos tremendo de raiva, peguei meu celular e liguei para Lily. O que você quer? Ela atendeu com a voz fria, sem o menor traço de arrependimento. Por que diabos trocaram a fechadura do meu apartamento? Exigi, tentando manter o controle. Houve um silêncio, e então, ela riu. Riu de verdade. Esse apartamento não é mais seu, Emma, é nosso agora. Você enlouqueceu? Aquele apartamento está no meu nome, eu paguei por ele, é meu. Não por muito tempo, ela disse, com uma arrogância insuportável. E nem adianta ameaçar chamar a polícia ou me processar. Nós duas sabemos que você jamais teria coragem de levar sua própria irmã ao tribunal. Lily. Adeus, Emma. Ela desligou. Fiquei parada ali, encarando o celular como se ele pudesse me dar alguma explicação lógica para tudo aquilo. Meu primeiro impulso foi ligar para os meus pais. Certamente eles fariam Lily recobrar o juízo, certo? Mas então lembrei dos rostos deles na noite anterior. Aprovaram tudo com silêncio. Não levantaram a voz uma vez sequer para me defender. Eles não ajudariam, nunca ficaram do meu lado e não era agora que isso ia mudar. De volta ao meu apartamento, me servi de uma taça generosa de vinho e me joguei no sofá. Minha mente girava, tentando encontrar alguma solução. Eu podia chamar um advogado, podia chamar a polícia. Mas será que eu queria mesmo ver minha própria irmã presa? Apesar de tudo, o pensamento me deixava desconfortável. Enquanto eu pensava nas opções, o celular vibrou. Uma notificação. Lily tinha postado algo novo nas redes sociais. Contra o meu bom senso, abri o aplicativo. Meu estômago revirou ao ver a postagem. Com o coração pesado, Jake e eu, junto com nossos pais, decidimos não convidar minha irmã Emma para o nosso casamento daqui a 2 semanas. Alguém que não age como família não merece fazer parte do nosso dia especial. Estamos ansiosos para comemorar com todos os nossos verdadeiros entes queridos. A publicação já estava cheia de comentários. Primos, tias, amigos da família todos confusos, perguntando o que aconteceu. Lily não respondia a ninguém, deixando todos especulando. Logo meu celular começou a tocar. Chamadas de tias, tios, parentes que não me ligavam há anos querendo saber o que houve. Eu ignorei todos. O que eu poderia dizer? Que minha irmã exigiu meu apartamento como presente de casamento, e quando eu recusei, toda a minha família se voltou contra mim? Desliguei o celular. Terminei minha taça. E me servi de outra. Tudo parecia surreal. Como as coisas tinham desmoronado tão rápido. 24 horas atrás, eu era só uma mulher indo para um jantar em família. Agora, eu era uma vilã pública, deserdada emocionalmente pela minha irmã 2 semanas antes do casamento dela. Mas, quando o choque inicial passou, algo começou a se formar na minha mente. Um plano. Lily e meus pais achavam que tinham vencido. Eles achavam que podiam me intimidar e manipular para abrir mão da minha propriedade. Estavam redondamente enganados. Se queriam jogar duro, eu também podia jogar e melhor. Mas eu precisava esperar o momento certo. O casamento seria em 2 semanas. Aquela seria minha oportunidade. Essas 2 semanas se arrastaram como uma eternidade. No trabalho, me afundei em projetos só para manter a cabeça ocupada. Em casa, evitei redes sociais e deixei o celular no silencioso. De vez em quando, dava uma olhada nas mensagens da minha família, apenas para encontrar mais chantagens emocionais e insultos. Nenhum sinal de arrependimento, nenhuma tentativa real de consertar as coisas. Foi então que entrei em contato com o Jim, um chaveiro que me ajudou no ano passado, quando me tranquei para fora do meu apartamento na cidade. Jim, preciso de um favor especial, falei ao telefone. Pode dizer, Emma.
Preciso que você me encontre na minha outra propriedade no dia 14. Os inquilinos trocaram as fechaduras sem minha permissão. Sem problemas. Posso cuidar disso para você, respondeu ele, sem hesitar. Em seguida, reservei uma unidade de armazenamento próxima ao apartamento no subúrbio e paguei 3 meses adiantado. Também contratei uma equipe de mudanças para o dia do casamento, dando instruções bem específicas sobre o que precisavam fazer. E então, o grande dia chegou. Eu sabia que Lily, Jake, meus pais e praticamente toda a família estariam ocupados com a cerimônia e a recepção durante o dia inteiro. O momento era perfeito. Às 9 horas, encontrei Dean em frente ao meu apartamento. Enquanto eles tiravam fotos e brindavam com espumante do outro lado da cidade, Dean destravou a porta em poucos minutos, instalou uma nova fechadura e me entregou as novas chaves. Pronto, agora eles não entram mais, disse ele. Agradeci e paguei bem por seus serviços. Então entrei, e o que vi me deixou em choque. Lily e Jake tinham redecorado o apartamento inteiro sem minha autorização. Cortinas novas na sala. As paredes que antes eram bege agora estavam pintadas de azul escuro. Alguns dos meus móveis tinham desaparecido, substituídos por peças que eu nunca tinha visto na vida. A audácia deles me atingiu de novo. Eles realmente achavam que este lugar era deles. Respirei fundo e comecei a trabalhar. Encontrei algumas caixas grandes no armário de armazenamento e comecei a empacotar tudo que pertencia a eles: roupas, itens de higiene, livros, eletrônicos, tudo que fosse claramente deles ia para dentro das caixas. Demorou horas. No meio da tarde, já tinha preenchido mais de 20 caixas com os pertences deles. Às 15 horas, conforme agendado, os carregadores chegaram. Levem todas essas caixas para esta unidade de armazenamento. Entreguei o endereço e o código de acesso aos carregadores. Empilhem com cuidado para que fiquem acessíveis. Enquanto eles trabalhavam, me sentei à mesa da cozinha e escrevi uma mensagem para Lily. Parabéns pelo seu casamento. Espero que o dia tenha sido tudo o que você sonhou. Este é o seu presente de casamento. Está na unidade 247 da Vestige Sotorage. O código de acesso é 5529. Todos os seus pertences e os de Jake estão lá, embalados com segurança. Quanto ao apartamento, troquei as fechaduras. Agora que estão casados, tenho certeza de que entendem a hora de encontrarem o próprio lar. Esse é o único presente que você merece de mim. Não enviei imediatamente. Esperei até que os carregadores terminassem e eu estivesse de volta em casa, por volta das 18 horas. O apartamento agora estava vazio dos pertences deles. Olhei ao redor, observando as mudanças que tinham feito: as paredes pintadas, as cortinas novas, os móveis reorganizados. Daria trabalho restaurar tudo como antes, mas isso podia esperar. Tranquei a porta com minhas novas chaves e dirigi de volta para casa. Ao chegar, me servi de uma taça de champanhe e uma pequena celebração por ter retomado o controle da minha propriedade e da minha vida. Às 20 horas, quando a recepção de casamento já devia estar em pleno andamento, enviei a mensagem para Lily. A resposta foi praticamente imediata. Meu celular explodiu com ligações e mensagens da Lily, do Jake, dos meus pais e até de alguns parentes que estavam na festa. Não respondi a nenhum. Lily, você arruinou meu casamento. Como pôde fazer isso comigo? Mamãe, Emma, sua irmã está aos prantos. O que você fez? Papai, isso é um comportamento inaceitável. Ligue para nós agora. Jake, você não tinha o direito de tocar nas nossas coisas. As mensagens continuaram vindo, cada vez mais desesperadas, cada vez mais furiosas. Meus pais ameaçaram contar a toda a família que eu era uma pessoa horrível. Lily jurou que eu me arrependeria disso pelo resto da vida. Desliguei o telefone. Levei minha taça de champanhe até o banheiro e aproveitei um banho quente e demorado. Pela primeira vez em semanas, me senti completamente em paz com minhas decisões. No dia seguinte, dormi até tarde. Quando liguei o telefone novamente, haviam dezenas de novas mensagens. Apaguei todas, sem nem abrir. Em vez disso, abri meu laptop. Estava na hora de compartilhar minha versão da história. Fiquei em silêncio sobre os eventos recentes na minha família, mas acho que é hora de contar meu lado. 3 anos atrás, deixei minha irmã e seu noivo morarem, sem aluguel, em um apartamento que é meu. Recentemente, eles exigiram que eu desse esse apartamento como presente de casamento. Quando recusei,
Trocaram as fechaduras, se apossaram do imóvel e me excluíram do casamento. Ontem, recuperei minha propriedade e movi os pertences deles para uma unidade de armazenamento. Me dói ver minha generosidade recebida com tanto direito e apoio dos meus próprios pais a esse comportamento. Desejo o melhor a todos, mas por minha saúde mental, decidi me afastar desses relacionamentos. Hesitei antes de clicar em publicar. Pensei se estava sendo dura demais, se isso seria visto como lavar roupa suja em público. Mas então me lembrei do post que Lily fez, anunciando publicamente que eu não era mais bem-vinda no casamento. Lembrei das mensagens cruéis sobre minha aparência e minha vida de solteira. Eu merecia contar o meu lado. Cliquei em postar e fechei o laptop. Em poucas horas, minha postagem já tinha centenas de comentários. Para minha surpresa, a maioria era de apoio. Sua irmã é delirante. Exigir um apartamento de presente? Você já foi generosa deixando eles morarem lá por 3 anos e ainda queriam mais? Minha prima comentou. Raquel comentou. Agora entendi por que você não estava no casamento. Valeu a pena. Lily estava pedindo presentes absurdos para todo mundo. Ela literalmente me disse que o que eu tinha planejado não era bom o suficiente. Eu não esperava por esse tipo de apoio. Estava preparada para que todos ficassem do lado da Lily, como sempre faziam. Mas, para minha surpresa, várias pessoas começaram a me procurar dizendo que entendiam minha posição e que achavam que minha irmã estava sendo completamente irracional. Enquanto meus pais e Lily continuavam mandando uma enxurrada de mensagens, o tom começou a mudar da raiva para o apelo. Mamãe, Emma, por favor, liga pra gente. Precisamos conversar como uma família. Sua mãe está muito abalada. Isso não é bom para a pressão dela. Lily, você já deixou seu ponto claro. Podemos conversar agora? Mas eu não respondi a nenhum deles. Depois de anos sendo diminuída, tendo minha generosidade explorada, eu precisava de tempo e espaço para processar tudo. Uma semana após o casamento, pedi ao concierge do prédio para restringir o acesso ao meu apartamento. Por favor, nenhum familiar meu deve ter permissão para subir, sob nenhuma circunstância. 2 semanas depois, minha amiga Tasha me contou, durante um almoço, que Lily e Jake haviam cancelado a lua de mel para Bali. Eles estão dizendo que precisam do dinheiro pro aluguel agora, ela comentou. A Lily está por aí reclamando com todo mundo que você expulsou eles e que tiveram que procurar um lugar às pressas. Espetei uma folha de alface com meu garfo, tentando não revirar os olhos. Eles tiveram 3 anos para juntar dinheiro para um lugar só deles. Ao invés disso, repintaram meu apartamento sem pedir autorização e tentaram me tomar à força. Um mês passou, depois, outro. As ligações e mensagens de texto foram se tornando menos frequentes. De vez em quando, minha mãe mandava uma mensagem perguntando como eu estava, ou sugerindo tomarmos um café. Meu pai chegou a mandar um e-mail formal, querendo conversar sobre como resolver nossas diferenças familiares. As mensagens da Lily oscilavam entre acusações cheias de raiva e súplicas desesperadas para deixá-los voltar para casa. Mas eu mantive meu silêncio. A ferida ainda era recente demais. A traição, profunda demais. Em setembro, 3 meses depois do casamento, contratei pintores para restaurar o apartamento às cores originais. Troquei as cortinas que Lily tinha colocado e trouxe de volta os móveis que ela havia retirado. Com tudo de volta ao lugar, anunciei um imóvel para aluguel pelo valor de mercado, dessa vez. Enquanto isso, fui fazendo outras mudanças na minha vida. Toda essa situação serviu como um grande despertador. Percebi que tinha passado anos priorizando trabalho e obrigações familiares em detrimento da minha própria felicidade. Agora, eu estava decidida a buscar um equilíbrio melhor. Entrei para um clube de caminhada que se reunia nos fins de semana. E foi numa dessas caminhadas que conheci Daniel, um engenheiro ambiental, com um sorriso fácil e um jeito gentil e atento. Começamos a conversar sobre a fauna local, e ao final do passeio, ele pediu meu número. Nosso primeiro encontro foi num pequeno restaurante italiano no centro da cidade. Diferente dos meus relacionamentos anteriores, com Daniel não havia jogos, nem segundas intenções, só 2 adultos curtindo a companhia um do outro. 4 meses depois do incidente do casamento, recebi uma carta formal dos meus pais. Dentro, havia um convite para o jantar de ação de graças. Sentimos sua falta, minha mãe escreveu no final. Por favor, considere vir. Lily e Jake não estarão lá.
Fiquei dias pensando nesse convite. Uma parte de mim queria manter os limites que havia estabelecido. Outra sentia falta da família que eu conhecia antes da ganância e do sentimento de direito destruírem tudo. No fim, decidi recusar. Obrigada pelo convite, respondi. Ainda não estou pronta para uma reunião familiar, espero que entendam. Eles não responderam. Mas, na semana seguinte, recebi uma entrega no meu apartamento, um pequeno pacote da minha mãe. Dentro, havia um álbum de fotos da minha infância junto com um bilhete. Tenho refletido sobre onde tudo deu errado. Sinto muito por termos te machucado. Não foi um pedido de desculpas completo, mas foi um começo. Coloquei o álbum na estante. Ainda não estou pronta para folheá-lo, mas também não consegui descartá-lo. Conforme o Natal se aproximava, Daniel me convidou para celebrar com a família dele. Sem pressão, ele garantiu, sorrindo. Mas eles adorariam te conhecer. Eu aceitei. A família dele era calorosa e acolhedora, sem aquelas correntes invisíveis de competição e julgamento com as quais cresci. A mãe dele me abraçou como se já nos conhecêssemos há anos. O pai manteve minha taça de vinho cheia a noite toda. No fim da noite, percebi que me sentia mais em casa com aqueles estranhos do que com minha própria família nos últimos anos. Sua família é maravilhosa, eu disse a Daniel, enquanto ele me levava de volta para casa. Eles gostaram muito de você, ele respondeu, segurando minha mão. Mas um aviso justo, minha mãe já está planejando o nosso casamento. Nós dois rimos, mas, diferente do que teria acontecido meses atrás, o comentário não me causou ansiedade. Ao contrário, senti um calor suave, uma esperança serena, pela possibilidade de um futuro com aquele homem gentil e estável. Em janeiro, 7 meses após o fiasco do casamento, recebi uma mensagem da Lily. Estou grávida, para agosto. Sei que as coisas não estão boas entre nós. Mas achei que você devia saber, você vai ser tia. Não respondi de imediato. A notícia me provocou sentimentos complicados. Alegria ao imaginar uma sobrinha ou um sobrinho. Tristeza pela distância familiar que talvez me impedisse de conhecer essa criança. Sim, um pouco de raiva porque não sabia se Lily estava usando essa notícia como mais uma forma de me manipular. Depois de pensar bastante, enviei uma resposta simples. Parabéns a vocês dois. E a vida seguiu. Meu relacionamento com Daniel se aprofundou. Aluguei meu apartamento no subúrbio para um jovem casal de profissionais que pagava o aluguel em dia e, felizmente, não esperava que eu lhes desse um imóvel de presente. No trabalho, fui promovida novamente, tornando-me uma das executivas mais jovens da história da empresa. De vez em quando, ainda pensava na minha família e em como tudo havia se distorcido de forma tão surreal. Me perguntava se um dia conseguiríamos reconstruir alguma coisa. Se haveria espaço para cura após uma quebra de confiança tão profunda. Mas, por ora, eu estava focada em construir uma vida nova, uma vida baseada em respeito mútuo, cuidado genuíno, e não obrigação ou exploração. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava genuinamente feliz,